Estamos aqui em mais uma edição do A Hora Esportes para falar o que aconteceu neste fim de semana do Regional Aslivata. Estou na companhia do Henrique Pedersini e também do Joilson Pereira e a gente vai junto para a Sicredi Integração, que cuida muito bem do seu dinheiro e ainda melhor de você. Loja Sertel. Não precisa esperar a Black Friday para ter descontos de verdade. Nas lojas Sertel, Black November é o mês inteiro. Max Serviços, a base da sua obra. Betiolo Imóveis, pensou em comprar, vender e alugar? A Betiolo é referência em imóveis no Vale do Taquari. Brasrede, mais que internet, Dr. Bruno Fir. Se você se recupera da saúde dos joelhos, pode procurar aí o Dr. Bruno Fir. Girando o Sol, participe da promoção Girando o Sol na sua casa. Univale, sede de atender bem. E Dirsman, especialista em assistência familiar. Fim de semana de definição do Regional Aslivata. 4 jogos e nós falávamos que pelo menos 1 ou 2 jogos iriam para os pênaltis. E acertamos. Tivemos aí 2 definições de semifinalista nas penalidades máximas, mas vamos começar falando do jogo que a gente transmitiu ontem. Serrano e Taquariense. O Serrano venceu no tempo normal por 3-0, mas nos pênaltis que é aquela lei ingrata, na qual o jogador que geralmente é para ser o craque do time, o destaque, que a responsabilidade maior está em cima, acaba errando o pênalti. O que dá para destacar desse jogo aí? E a classificação do Taquariense? Olha, que me surpreendeu, a gente tem falado aqui semana após semana algumas surpresas no campeonato, algumas confirmando, outras não, mas eu, particularmente, eu esperava um jogo grande, um jogo de decisão, como foi, mas eu achei que o Taquariense teria melhores condições durante os 90 minutos. A remontada que o Serrano conseguiu fazer, porque sim, foi a presença do Rondinelli no meio-campo, mas foi muito mais do que isso. A postura do time do Serrano foi outra. E amassou o meio-campo do Taquariense a ponto de não conseguir jogar. Eu estava conversando com o Pedersini, tem uma hora em que a imagem mostra claramente o Guina estava isolado no círculo central do gramado, rodeado por um mar de camisetas vermelhas, bloqueando todas as passagens, e a bola não chegava no Guina, e quando chegava ele não tinha para quem tocar. Então ele estava muito isolado. Tanto que foi substituído, não conseguiu conectar com o jogo ontem. Eu não achei que o Taquariense ia sofrer tanto nos 90 minutos. Mas quis o destino, como tu bem disse, o Serrano fez aí um investimento, trouxe um rapaz de fora aí, custo de hospedagem, custo do translado e tudo mais, o Luiz Guilherme, e a culpa não é dele, tá? Mas assim, ele errou o último pênalti que deu a classificação para o Taquariense. Só que essa cena que o Zico fala, justamente, é o jogador que veio para ser o diferente, veio com investimento alto, e aí é obviamente que as atenções da torcida, da expectativa do público recaem sobre ele. Ele tentou fazer o pênalti mais difícil, ele tentou tocar na gaveta para não dar chance para o goleiro defender. Quem arrisca alto tem um custo alto ou um ganho alto. Poderia ter classificado o time com um belíssimo gol, mas acabou desclassificando o Serrano. Mas foi um jogo em que o Serrano foi muito superior nos 90 minutos, conseguiu assim, olha, me surpreendeu. Eu sei da qualidade do Serrano, é um time muito bom, mas eu não imaginei que conseguiria dominar de tal forma como dominou o Taquariense sem conseguir deixar o Taquariense jogar. E aí fez o 3-0 ao natural. Tudo bem, Zeke e Joilson. Me pareceu que um time sabia que era obrigado a ganhar e outro sabia que estava autorizado a perder, o Taquariense. E por mais que se faça a campanha, não, vantagem fica fora do campo, é lá pro final do jogo, a gente joga como se estivesse 0-0. O profissional não consegue. O atleta profissional, ele fica com aquela lembrança da vantagem. Tu imagina um atleta que não vive o ambiente do profissional, que não tem um psicólogo, que faz outra coisa durante a semana. A vantagem entra junto no campo. Não foi só isso. Tem mérito do Serrano também, que amassou na marcação, conseguiu ter muito, era um volume de chances, era visto que o gol ia sair, saiu primeiro, no segundo tempo, o terceiro, mas aí veio os pênaltis, né? E nos pênaltis é aquela coisa, eu coloco um ingrediente a mais, corroboro com o que o Joilson disse, mas normalmente erra quem não tem medo de errar. Ou normalmente não erra aquele que está com muito medo. O jogador que tem muito medo de bater o pênalti, ele bate o pênalti de segurança. Com força, com o peito do pé, tentando no máximo garantir que a bola vai entrar lá no arco do gol. E pega um jogador que tem qualidade. Tinha confiança de ser o atleta diferente da equipe. Ele tentou mostrar que valia o investimento também. E desperdiçou, mas não foi só isso, o Serrano perdeu outro pênalti, e ao meu ver a eliminação do Serrano, e eles sabem disso, está muito atrelada ao primeiro jogo, porque quando tu perde o primeiro jogo, a chance de
de tu ser eliminado é grande, porque quando o Serrano ganha o jogo, quem é que tinha a responsabilidade de ganhar nos pênaltis? Com todo o respeito ao Taquarense. É o Serrano, que gasta bem mais que o Taquarense. A gente não é bobo aqui, né? Tava jogando em casa, fez toda uma mobilização, a goleira era menor na hora de bater o pênalti. E o Serrano que fez uma campanha, uma primeira fase muito boa, mas nas oitavas de final sofreu para tirar o Boavistense. Foi um empate em Boa Vista do Sul, no jogo da volta em Encantado, estava empatando até o último lance da partida, quando o Josué Almeida marcou o gol que classificou, estava indo para os pênaltis também. Então o Serrano foi na fase classificatória e uma outra equipe no mata-mata. Então, Sim, teve limitações, né? E por mais que tenha feito uma campanha perfeita em casa, os resultados fora não ajudaram muito, né? E aí pesou nessa hora decisiva. Mas eu acho que é uma estrutura que acaba se mantendo, viu? Para o próximo ano, acho que o pessoal vai acabar mantendo boa parte de elenco lá também, fica pelo caminho. E para o Taquariense, uma sobrevida grande no campeonato, mesmo tendo perdido o jogo, e uma lição que fica, né? Porque ele faz de novo o primeiro jogo em casa, agora na semi. Exatamente. Se porventura vencer, também tem que entrar um pouco mais ligado, mais querendo no jogo da volta. Se vencer, se perder, mais ainda, né? Daí não tem o que fazer. Mas tem qualidade. Olha, foi a primeira vez que vi o Taquarense jogar em loco. O Joilson acho que já tinha visto, tu também. Mas eu espero mais de um time que é semifinalista do regional. Achei que ficou devendo, não individualmente, mas em conjunto. Não funcionou ontem. E a própria comissão técnica sabe disso. Eu escutei um pouco do intervalo deles ali, não o segundo tempo, mas o intervalo, aquele discurso entre os jogadores, e eles mesmos comentavam que entregaram chances, enfim. Mas o que vai para o papel é que está na semifinal, né? O gol que o Rondinelli criou na ponta esquerda nasceu de uma dividida de bola no pé de ferro. O meio-campo do Taquarense perdeu a bola e o Rondinelli disparou com ela pela ponta esquerda até lançar para dentro da área para o gol do Diego Torres. Diego Costa. Diego Costa, obrigado. E foi justamente um lance parecido, também numa dividida ali em que parece que não conseguiu, e passa muito por isso essa falta de conexão no meio-campo do Taquariense ontem. Das outras oportunidades que a gente viu, e o Pedrocini traz bem, nessa estratificação que a gente teve um pouco maior do Taquariense, esse meio-campo é o coração do time, é o que faz funcionar, é essa conexão. E ontem o Serrano soube neutralizar exatamente o que precisava. Segurou as subidas de apoio do Dodô, largando o Didi do Serrano ali nas costas o tempo todo espetando. Com isso o Taquarense também recuou, camisa 8, que me fugiu o nome agora. O Taquarense é o Dedé? O Dedé, que geralmente faz um apoio, faz o 2-1 com o Guina para fazer o Guina aproximar do ataque. Estava recuado em contenção defensiva também, então o Guina acabou ficando mais isolado. É o Dedé que cola no Guina para que o Guina carteie pro Bruninho. E até que ponto a falta do Andrei Macedo também ontem. É isso que eu ia dizer, ele carteia pro Bruninho, pro Andrei Macedo e pro Taylor. Essa é a aproximação nesse losango do ataque do Taquariense, quando o Guina tem essa aproximação de alguém do meio campo. Quando ontem não tinha Guina isolado, acabava o Pipe, que substituiu o Andrei Macedo, tendo que vir buscar jogo, o Bruninho também, e aí é muito campo para esses jogadores, por mais que sejam de velocidade, é muito extensão territorial para correr com a bola, tendo os marcadores do Serrano o tempo todo em cima. Então, eles carecem dessa aproximação do meio com o ataque para fazer esse passe rápido e aí sim aproveitar no X1 a velocidade. E ontem isso não funcionou por competência do Serrano. E o adversário do Taquariense vai ser o Canabarrense. Novamente, Canabarrense e Taquariense estão na semifinal do Regional Aslivato. O Canabarrense que ontem fez o dever de casa, venceu por 1-0, gol do Tunico, aos 7 minutos do primeiro tempo, já meio que liquidou a fatura. Durante o jogo, morcegou a partida inteira, venceu ali. Foi a única equipe junto com o Tiradentes, mas venceu por 2-0, fora de casa, por 1-0 em casa. Ou seja, venceu, convenceu e não sofreu gols. A equipe do Canabarrense está aí classificada para a semifinal, segunda melhor campanha, 1 ponto atrás apenas do Tiradentes, e vai tentar buscar agora na semifinal essa diferença para quem sabe poder voltar a decidir em Canabarro. É o único dos semifinalistas que já foi campeão regional. O Canabarrense conhece os caminhos, já foi campeão regional, é treinado pelo Peixe, que foi campeão aspirante, campeão na categoria titular e campeão da categoria veterano como jogador, e agora estava como treinador buscando esse título que falta para ele como treinador agora nessa carreira que ele está levando. O que faz numa situação dessa pro Peixe? É uma estátua, uma placa? O que é? Porque foi campeão por tudo, as levar tem que botar uma galeria lá do... E principalmente a comunidade de Canabarro, porque hoje o Canabarrense está ali, é um projeto que eles têm, que ele, o irmão dele, o Bicicleta, teve mais uns outros empresários de Canabarro, o Canabarrense estava quebrado.
A estrutura estava às traças. Eles se juntam, reestruturam e o objetivo é chegar a disputar o título regional. Só que essa projeção, o Peixe deu entrevista para nós, fala para 2027, 2028, é um trabalho de recuperação da comunidade. Mas pelo segundo ano consecutivo estão na semifinal. E é a prova do trabalho desportivo bem conduzido. Eu não fui esse ano lá na sede do Canabarrense, mas eu lembro de ano passado a gente ter ido em mais de uma oportunidade, era o melhor gramado disparado do regional. Era muito bem cuidado, porque o Peixe e outros já foram atletas, sabem da importância do piso bem cuidado para desempenhar o bom futebol, então é uma sede muito bem estruturada, muito caprichada, muito bonita. Mas a sede por si só não ganha o jogo. E aí entra isso que tu falou, é um trabalho estruturado, também de manutenção de parte do elenco, de fazer uma combinação de peças, porque a gente viu outros exemplos e a gente cita com o máximo respeito. Mas o Gaúcho reuniu uma lista de jogadores de invejar qualquer clube profissional do Rio Grande do Sul e até de fora do estado, mas não teve tempo hábil de fazer essa engrenagem girar bem lubrificada. Então teve problemas de encaixe, tanto que os adversários falavam em inúmeras oportunidades, olha, o time do Gaúcho, a hora que se der tempo pro Gaúcho encaixar esse time, vai chegar nas cabeças. E ainda sem encaixar, chegou até essa fase. Exatamente. Veio até aqui com a qualidade do elenco que montou. Então existe uma necessidade de, para além dos nomes, fazer funcionar. Não adianta colocar eu, Pedercini e o Zico para fazer uma transmissão se a gente não se conhece e não sabe o timing um do outro. Vai ter dificuldades, vai entregar, mas não vai entregar tão bem quanto poderia. E acho que foi disso que sofreu o Gaúcho. O time do Canabarrense, o do Taquariense, pela manutenção do trabalho da base do time, mostram que, justamente o que tu falaste do Serrano, Pedercini, se mantiver uma base do time e agregar as peças certas, é um trabalho que é muito promissor. Se com as dificuldades que teve, apresentou esse futebol esplendoroso que foi ontem, porque não foi porque o Taquariense não quis jogar, não conseguiu. O Taquariense foi amarrado taticamente pelo time do Serrano nos 90 minutos. Pois é, e do Canabarrense, poxa, uma comunidade forte também, né? Que pega junto lá. Olha, um duelo interessante, é mais um time que chega forte para fazer esse confronto com o Taquariense. E desse confronto dos dois para fechar, a equipe de um lado, o Taquariense, é uma equipe que manteve do ano passado, praticamente o mesmo elenco do ano passado, entrou só o Yuri Negão e o Yuri Braga, o Heitor já estava no grupo, subiu para o time titular, e a equipe do Canabarrense é uma equipe que mistura atletas de fora com atletas da casa. Um dos destaques da equipe é o Lanvedói. Lanvedói, que é de Teutônia. Ele tem jogadores aqui da região, como é o caso do Poio, é o goleiro. Nós estamos falando do Fogaça, que é de Santa Cruz, que passou pelo futebol profissional. Então são alguns nomes que estão aí jogando na equipe do Canabarrense. O Caio também, Caio Rocha, é um jogador que é de Teutônia. Então o Peixe está mesclando com caras da casa, com caras de fora para montar esse time. E aí é que está a grande sacada de times campeões, se tu observares, no futebol profissional, no futebol amador, é sempre uma junção de fatores. Dificilmente a gente vai pegar na história e ver um time campeão que tinha só gurizada. Dificilmente tu vai pegar um time que tinha só veterano que foi campeão. Então tu tem que mesclar a experiência com juventude, a inteligência de jogar, de distribuir o jogo com a velocidade para suplantar as linhas. Da mesma forma, essa questão. Tem que trazer valores da casa e muitas comunidades a gente tem ouvido nos bastidores reclamação de que há uma desconexão com a comunidade que está representando, porque são atletas que vêm, a maioria, ou se não a totalidade, são atletas que vêm de fora, pegam o seu dinheiro e vão embora. Pouco se importando com aquela vida. E ontem o Pedercini lembrou bem, na beira do campo, a história do Paraná, que é uma figura histórica lá da equipe da comunidade de Jacarezinho, sempre estava lá no estádio do Serrano, veio a falecer e está eternizado lá, tem um trapo para ele que a torcida fez, e é sempre rememorada essa história. A gente citou também, não só para aqueles que partiram, mas para quem ainda está em vida e dedicando esse espaço na figura do Chico, do Taquariense, do próprio Tafu, que são essas pessoas que têm essa conexão com a comunidade, que sabem o cheiro da grama, que sabem quantas garrafas cabem no freezer da Copa, para saber estruturar o clube como um todo e ter essa conexão com a comunidade. É óbvio que o futebol, a competitividade, o próprio nível desportivo da competição vão elevando essa régua e vão obrigando a trazer peças de fora. Mas trabalhar isso e não esquecer de ter a conexão regional, a conexão local, como tem feito o Taquariense, o Canabarrense nesse cenário, é um diferencial também. Vamos para outra semifinal, a outra definição. Tiradentes, novamente, está entre as equipes semifinalistas. Foi ano passado semifinalista, perdeu para o Taquariense na ocasião. Hoje se classifica, melhor campanha vai decidir em casa. Eliminou o Gaúcho, tricampeão regional, o maior investimento da competição,
e confirmando essa classificação com gols do João Moura e também do Robertson. Ontem o Robertson, o segundo gol do Robertson foi um carrinho. A bola estava saindo, ele deu um carrinho e botou a bola para dentro do gol. Então tem essa classificação, o Tiradentes confirma e chega muito embalado para essa semifinal. E é um time que se conhece há muito tempo. É a base do Estudiantes, foi campeão regional, é a base que já jogou, já conquistou o título. Então isso prevalece também na semifinal, né, Pedro? Ah, prevalece. Aqui era um semifinalista meio que óbvio, né? A gente sabia que o Tiradentes iria chegar. Teve um ou outro jogo que não atuou tão bem, mas tem um elenco muito forte. Hoje pela manhã eu conversava com dirigentes, não tem problema nenhum a gente citar aqui, é o Ricardo Giovanella, que é um dos dirigentes, e reiterava a campanha em números perfeitos. O Tiradentes ainda não perdeu no campeonato, né? É um dos times que ainda não perdeu na competição. Tem um ataque poderoso e conta com a volta do Marquinhos Guevede, até jogou ontem. Que bom ver o Marquinhos de volta. É importante. Claro que todo mundo a gente quer ver sempre bem, mas ali é um caso especial porque o cara que passou por um problema cardíaco, né? E tá recuperado, que bom. Ganha o futebol porque ele joga muito. E é um elenco muito forte, experiente, quer levar esse título para a parte alta, para o município lá da parte alta também, e está mobilizado para isso. E para mim, entre os 4, desponta como o favorito. Não quer dizer que vai ser, mas é um time credenciado pela qualidade que tem, pelo investimento que tem. O grupo do Tiradentes é o mais forte de todos do campeonato. É o mais preparado. Sim. E o Tiradentes, nesse caso, como o Zico bem lembrou, essa estrutura de time já vem jogando junta desde do Estudiantes, que foi campeão, tem uma trajetória, a maioria desse elenco já joga junto há muitos anos. Tem todo esse favoritismo e é um elenco e um time que é vítima do próprio sucesso. Porque a gente coloca sempre, é favorito, é óbvio que é favorito. É um potencial finalista, é óbvio que é um potencial finalista. Porque tem, como eu disse, vítima do seu próprio sucesso. Aquilo que vem apresentando há muitos anos coloca ele, né? Não é que às vezes parece, né, que diminui o esforço que se fez para chegar aqui. Foram desafios tão grandes quanto quaisquer outras equipes que tentaram e não conseguiram chegar a uma semifinal. E o Tiradentes chegou junto com outros 3. Mas é um time de quem se espera muito porque já apresentou muito. Então fica nessa balança de que às vezes parece que não, mas o Tiradentes ia chegar. Mas teve dificuldades, teve momentos em que também não conseguiu encaixar o seu time perfeitamente, se valeu das potencialidades individuais, muitas vezes de alguns atletas, mas também evoluiu na competição e certamente chega como favorito. Agora, do outro lado é que me chama muita atenção. Eu tinha falado, há 2 semanas atrás, eu disse que era para mim uma surpresa muito boa do campeonato. Ali é aquela questão, a gente quando fala muito agora da situação das bets, a gente tá aí no mundo das apostas. Lá no começo do Regional eu escrevi uma coluna apostando quem para mim seriam os semifinalistas. Eu apontei Serrano, Brasil, Tiradentes, Gaúcho. Só tá lá o Tiradentes entre os 4. Você tem que o Canabarrense também poderia ser a surpresa entre ali, ser aquela quinta força de estar ali. Canabarrense e Tiradentes é preciso dizer ali. Mas nunca, em nenhum momento, tu iria apostar que o Poço das Antas seria o semifinalista desse Regional Livata. E um semifinalista, assim, contundente, porque no jogo de ida em Poço das Antas sai na frente do Brasil com o gol do centroavante, o Maicon Benini, conhecido como Pedra. No jogo da volta, de novo no primeiro tempo, dessa vez o Maicon Benini faz a jogada e o Ian Lima faz o gol. E só não se classifica no tempo normal, porque o Brasil, com um jogador a menos ainda, a bola sobra para o William Kuchenborger, que marca o gol que leva a decisão para os pênaltis. E nos pênaltis, aquele resquício de crueldade que a gente citou antes do jogo do Serrano, onde o craque, a ficha profissional, um dos maiores investimentos da equipe, vai lá e erra. Flávio Torres bate para fora ainda. Tu espera que um goleiro venha pegar, mas nunca que um atleta do gabarito do Flávio vai chutar a bola para fora. Ele chutou e tirou 2, 3 metros da goleira pro lado ainda, né? Tentou tirar e chutou para fora. Então há um certo resquício de crueldade com o Flávio Torres no Brasil. Brasil, tricampeão regional, o sonho do Tetra acabou por aqui. É o melhor time que eu vi jogar do campeonato. Eu também. O Tiradentes, por mais que tenha melhores números, para mim, dos que eu vi, não jogou mais que o Brasil. Como mecânica de jogo. O Brasil funcionou muito bem. Especialmente quando tinha o menino que a gente fala todo o programa aqui, que é o Dudu, né? O Eduardo, que não jogou ontem, né? Não jogou. Foi pro futebol profissional, foi lá para Minas. Tentaram fazer Sim. Mas ele se apresentava de manhã cedo, então... ia ficar muito em cima. Mas reforça lá, então, o time mineiro. E
perde o Brasil. E ficou claro que ele faz a diferença. Ficou porque era na lateral esquerda, era no meio, ele ocupava todo um corredor do campo, corredor esquerdo, ele se adonava e deu no que deu, né? A equipe não conseguiu fazer o resultado. E claro, pode ter bons jogadores, o Dresch, o William Kochenberger, que até fez o gol, o próprio Fábio Torres, Matias, o Padel, enfim. Mas futebol tem dessas coisas, né? Quando você não ganha o primeiro jogo, você entra com uma pressão muito grande. Eu sempre digo isso no profissional também, né? Ter que fazer um gol no futebol não é complicado. Agora, ter que fazer um gol, poxa, não é tão simples assim. Quantas vezes a gente viu o time, mas é só ganhar de 1-0 e não ganha? Porque é difícil. Não é tão simples assim. Você tem 90, o tempo passa. Até tava perdendo o jogo, né? Tava perdendo até os 46 do segundo tempo. Por isso que não tava indo para os pênaltis, porque tava perdendo, tinha empatado a primeira partida. Exatamente. Aí consegue um gol e pênalti, daí não é só loteria, mas também não é a mesma coisa que o jogo rolando, né? Ele é mais detalhista ali, ele pode ser injusto, pênalti pode ser injusto, não tô dizendo que foi, mas pode. E ficou pelo caminho, para mim, um postulante finalista do campeonato. E ainda outro, né? A gente citou o Flávio Torres, mas também havia-se uma certa esperança e uma expectativa muito grande, inclusive quando foi para os pênaltis, teve torcedores que me mandaram, estamos na semifinal porque o Bruno Grassi vai pegar. Aí tinha certa expectativa em relação também ao Bruno Grassi em fazer alguma defesa, e não conseguiu. O Poças Antas marcou 5 gols, né? Então, ali, e mérito da diretoria do Poças Antas nessa estruturação da equipe. Retorna ano passado, Poças Antas, o clube ele estava praticamente fechado. Retorna ano passado, cai fora na primeira fase, sendo chega na semifinal, e os destaques são o Ian Lima, o Maicon Benini, tem o zagueiro, o Zé Neto, que foi vice-campeão municipal de Nova Brécia, é muito bom zagueiro. Então é um time, e o goleiro deles é o Matheus Farezinho, que ontem, após o jogo, assim, deu declarações fortes contra a direção do Brasil, porque ele estava inscrito no Brasil. Contratam o Bruno Grassi, deixam ele para ser goleiro reserva, ia ter que revezar com o Delvino Pitol, sai, acerta o posto das Antas, e hoje é o Farezinho que está na semifinal do Regional. Esses são os jogos das semifinais. E eu tenho uma pergunta para vocês. Talvez é aquela situação, aquela coincidência que não dá nada, mas 3 equipes que foram eliminadas nas quartas de final tinham muitas pessoas na comissão técnica. Tanto o Serrano, nós tínhamos lá o Remor Banhara, mas tinha o Arley Heffliger, o Marrom, o Marcos Facchini, que davam as opiniões. O Brasil, o treinador era o Círio, tinha o Maninho que era auxiliar, o Ayrton Schmidt que era o diretor, o Thiago Rotter que era o presidente, e fora o Demar ainda que ajudava ali. Nós temos o Gaúcho Teutônia, que o treinador era o Colossi, nós tínhamos o Gustavo Guever, nós tínhamos ainda o Samuel, outros membros da diretoria do Gaúcho dando opinião. O fato, tu pega no Taquarense, é o Chico e o Juninho. Tu pega no Poças Antas, é o treinador deles. Tu pega, também tem voz. tu pega lá no Tiradentes, é o Naco e o Nino. Com o Ricardo Giovanella dando suporte por fora, mas é o Naco e o Nino que decidem as situações. O quanto que uma comissão técnica com muita gente para opinar também não atrapalha? É difícil dizer pela perspectiva de que a gente não tem um acesso no campo que a gente não tem, né? Que é a da porta do vestiário para dentro, e saber o quanto que cada um de fato opina, porque existe a composição de uma comissão técnica vasta que pode se reunir só a comissão, passar seu parecer para o técnico e no vestiário a voz do técnico ser a única. A questão é quando a voz do técnico não é a única no vestiário. E aí tem essa dissonância. É difícil a gente afirmar que seja esse o fator, porque a gente não conhece essa realidade da porta para dentro. Mas, numa situação hipotética em que muitos opinam, a gente conhece e conversa com a boleirada aí, conhece os boleiros. Quando o time tem muitas vozes dando ordem, dificilmente é complicado seguir uma só. E aí fica desorganizado, isso reflete no campo. A gente está falando de times que chegaram, avançaram bastante no campeonato, então acho difícil que seja esse o principal fator. E, de novo, a gente não conhece o da porta para dentro. Agora, sim, a gente sabe de histórias, tem muitos jogadores aí, muitos times em que tem uma voz só que dá o comando e ela não comanda, fala o que quiser e os jogadores decidem entre eles o que vão fazer e fazem. Então, é uma situação muito delicada, especialmente quando tu não treina. Quando tem essa circunstância de ter muita gente opinando, mas tu não tem o treinamento para validar alguma teoria de jogo, algum esquema de jogo, e aí isso é uma circunstância que fica reclusa apenas ao domingo, ou daqui a pouco a uma reunião no sábado, alguma situação assim. Mas é uma coincidência, acho que fica nesse campo. Para afirmar mais do que isso, só a gente tendo acesso àquilo que eles não nos permitem, que é o vestiário. Sim, numa linha parecida, mas chama a atenção, sim, talvez os próprios clubes tenham que ver isso
no ano que vem. Define mais, sei lá, eu sei que vou dar o exemplo do que a gente vê. Alguém cuida da parte mais tática, outros cuidam de estudar o adversário, sei que isso tem também, outros de ver a parte burocrática, que é a inscrição, o jogador vem fazer o contato, e não é fácil fazer gestão de vestiário também. Não é. É difícil porque, poxa, não é mais o Pedersini, que é da comunidade e tal, que tá aí para ajudar. Se joga para ele, tá de boa. Se não joga, se tiver que ser maqueiro. Não, a gente tá falando de um futebol profissional. Tem a relação titular-reserva, né? Tem cortar jogadores, às vezes, da partida. São 20 quantos inscritos? 25 jogadores inscritos na categoria titular, mas tu tem. Sim. E daí tu tem aqueles pormenores. Tu pode. Jogador Sim. sub-23, tu inscreve no aspirante e o. Mas tu já não vai ter 25 de cá, tu não vai vai poder ter levar mais. os 25, né? Tu não vai poder levar todos para um jogo. Tu já vai ter que Tu pode. cortar. 20. Pode levar os 25. Pode levar os 25. Pode ter 14 no banco. Pode ter 14 no banco. Bom, mas mesmo Mas assim. tem aquela composição com os aspirantes, muitas vezes, que os Isso. técnicos puxam ali um aspirante, algum Isso. titular não vem. E tem isso, começa a disputar com outras competições. Alguém tem que fazer essa negociação. Tá, eu vou te liberar lá, mas tenho com outros campeonatos que tem jogo no sábado. Tem times que proibiram, times que tentaram fazer uma negociação e tal. Enquanto tiver regional, prioridade do regional e tal. Lesões, quem vem de longe. Olha, a logística avançou o estado. Santa Exato. Catarina, o Serrano, o Estudiantes trouxe gente de Santa Catarina. Então, são vários fatores. Como vem, tá? Que hora vai sair? Sabe onde é? Volta, como é que foi a semana? Tem tudo isso, sabe? Não tá machucado, tá, mas que lesão é? Dá para voltar? Tem várias coisas que tu tem que ver ali, né? E não é fácil. Precisa mais gente do que um. Mas, assim, eu acho que o técnico tem que estar bem claro quem é. Né? Mas é fulano que acertou, indicou, trouxe. Não importa. Na hora que todo mundo sentou e botou ali o corpo dentro do vestiário, ali o técnico escolhe quem vai jogar. E a gente sabe que em alguns casos não é tão simples, né? Tem interesse para cá. Dá para dizer, eu acho abertamente, e eu vou dizer por mim, tá? Eu sei que o Círio cortou jogadores do elenco do Brasil. Cortou gente do elenco do Brasil, que ele, por N motivos, disse, tô liberando vocês, vou com esse elenco aqui. Talvez tenha feito falta no jogo de ontem, ou não sei, mas não tem como a gente saber agora, mas às vezes a gestão de vestiário é difícil. Eu acho que tem que só definir bem quem é o quê, né? Tipo assim, tá, tu é o treinador, tá, então tu vai escalar, quem vai pagar sou eu, quem vai determinar depois quem vai acertar a logística sou eu, não te mete aqui. Foca no teu trabalho, e aí sim. Agora, se todo mundo faz tudo, a chance de dar problema. Não estou dizendo que é o que aconteceu, mas tem chance de dar um ruído na comunicação. Não desune, né? Não deixa aquela engrenagem funcionar. O jogador sente perdido, tá, mas eu escuto o cara que tá lá com o jaleco de treinador, escuto o cara que me trouxe, ou esse que é ex-jogador, ou, sabe, fica, né? E um exemplo disso é também de deixar claras as funções, não é um caso de comissão larga, mas falávamos do Taquariense. O Juninho falou para nós na beira do campo, no outro jogo em Taquari, quando o Cambraia voltou a ser relacionado, porque se liberou também, pôde voltar a participar dos jogos, e ontem entrou, o Juninho disse bem claro, quando fechamos com ele sabia da nossa política, vai jogar quem vem jogando. Até por uma questão de gestão de grupo. O Pedersini tá aqui comendo carne de pescoço, ralando na lama o campeonato inteiro para chegar agora e sentar no banco pro Zic, que chegou agora, porque o Zic ganha mais, e às vezes acontece do Zic que ganha mais não resolver no campo. Então tem essa questão que abala daí a confiança do grupo todo. O Juninho diz que mantém essa regra. Quem for contratado vai vir, vai começar no banco. Vai ter que provar nas oportunidades que tiver que merece tomar a vaga de alguém do time. Senão, a política é essa. Isso pode não funcionar 100%, daqui a pouco tu vai segurar o Pedersini, que é melhor jogador que o Joilson, mas tu vai dar pro resto do elenco a noção de que não, só vai me tirar se realmente for por merecimento. Não é uma coisa que vai ser por imposição. E isso também é parte da gestão de grupo que o Pedersini fala. Evitar esse racha é meio caminho andado para ter um grupo que pelo menos é uníssono dentro de campo. Vai. Só quero trazer aqui também que a partir de agora se fazem muitas avaliações, né? Tipo, o que deu certo, o que deu errado. E não ser campeão não é uma amostra que deu tudo errado, né? Tem coisas que tu tem que manter para o ano seguinte, coisas que tu tem que mudar.
E eu sei que, às vezes, quando tu tem muita expectativa de ganhar e tu não ganha, abre mão do projeto. Eu diria para vários times aí que ficaram pelo caminho neste final de semana, vale pro Serrano, vale pro Brasil, tem muita coisa boa nesses times, né? E outros também, alguns eu vi menos, que ficaram, o Gaúcho eu acho que é o que não encaixou, né? Nunca encaixou. Talvez tenha que mudar um pouco mais, mas os outros têm bastante coisa que deu certo, deu liga e dá para manter. Para pegar esse teu gancho, na reunião de definição do regional, eu cheguei num dirigente e eu pedi, até onde vocês vão chegar no regional? Nós vamos chegar na final. E eu pedi para ele, e se não chegar? Não, nós vamos chegar, não tem outra palavra, nós vamos chegar na final. Nós vamos chegar, não chegaram. Quer dizer, não estão nem nessa fase. Foram eliminados antes. Aí corre-se o risco, inclusive, do projeto não seguir o ano que vem. Mas isso a gente vai acompanhar de perto. Para fechar agora o programa aqui, a gente teve também categoria aspirante e veterano em Série B. No aspirante, os semifinalistas são Juventude Westfália, que eliminou o Imigrante nos pênaltis. 0-0 no tempo normal, venceu por 5-4 nos pênaltis. A equipe do Juventude Guaporé venceu o Minuano de Canudos do Vale por 2-1. Nós também tivemos o 7 de setembro de Arroio do Meio, que venceu o Serrano por 1-0. E o Brasil de Marques venceu de virada o Poço das Antas por 2-1. A virada aconteceu aos 51 minutos do segundo tempo. Estava se classificando, o jogo estava indo para os pênaltis. Aí o goleiro do Brasil, Igor Vieira, de cabeça, empata o jogo, num cruzamento no último lance. Na saída do meio campo, o Brasil faz o 2-1. Teremos Brasil e Juventude Guaporé, Juventude Westfália contra o 7 de setembro de Arroio do Meio. São os jogos deste fim de semana. Veterano, o Rude Bar é o primeiro finalista, eliminou a equipe do São Luís de Venâncio Aires, perdeu no tempo normal por 1-0, mas nos pênaltis venceu por 4-2. No jogo de ida entre Floriano e Concórdia de Roca Salles em Bom Retiro do Sul, Floriano empataram 1-1. Jogo da volta em Roca Salles domingo, quem vencer avança, novo empate leva a decisão para os pênaltis. Série B, categoria aspirante, o CMD Mussum é o finalista, venceu a equipe do 11 Amigos de Poço das Antas por 3-1 e está lá aguardando o adversário, que vem de ou Delfinense ou Nova Berlim. Jogo de ida, vitória Nova Berlim por 2-1. Nos titulares, quem avançou foi a equipe do 11 Amigos de Poço das Antas, que venceu por 2-0 o CMD Mussum. Destaque para o Adriano Schneider, autor de um dos gols. Na outra partida, o Delfinense venceu por 2-0 a equipe do Nova Berlim. A definição do segundo finalista acontece neste domingo, dia 23. E por falar em domingo, o Grupo Hora transmite os 2 jogos da categoria titular em live e também o jogo do Poço das Antas e do Tiradentes, transmitido no dial 102.9, uma cobertura bacana também que a gente vai trazer para todos os telespectadores e ouvintes para ficar antenado dos 2 jogos de semifinal e também da categoria aspirante que acontece na sequência, que acontece antes do jogo titular. Então tá certo, boa semana aí de preparação e a gente se vê de novo domingo que vem. Já fica a dica para se inscrever no canal, deixa o like nesse vídeo, ativa o sininho das notificações, porque domingo, quando a gente entrar com conteúdo ao vivo, você já vem com a gente. Seja o jogo que você quiser acompanhar, como o Zico já disse, vamos estar nas 2 praças. Lembrando que o programa A Hora Esportes vem com patrocínio Sicredi Integração, Loja Sertel, Max Serviços, Betiolo Imóveis, também Brasrede, Doutor Bruno Fir, Girando Sol, Univale e Dirsman. Eu me despeço de vocês, daqui a 2 semanas eu volto então, porque estou entrando de férias. Bom trabalho para vocês. Boas férias. Valeu, Zico. Valeu.